Muito boa noite, bem-vindo ao 5 em 1, o seu programa de eleição que lhe traz debates quentes todas as quintas-feiras às 21h30 aqui na TV Sucesso, uma das televisões mais vistas deste país. E vamos continuar com o tema de debate, a proliferação das igrejas cristãs em Moçambique e o seu papel na sociedade. Passo agora para a minha plateia, uma plateia rica, com pessoas com sede de tecer comentários em volta deste debate. Já no primeiro bloco eu colocava, aliás, o painel principal colocou esta questão da confusão que existe entre as igrejas e as empresas, e vamos continuar a analisar o papel social da igreja. Gostaria de ouvir as vossas opiniões, basta somente apresentar-se e avançar para a sua questão. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, meu nome é Dionildo Tamel. Eu acho que é um tema muito interessante que está relacionado com a questão da proliferação das igrejas. Eu vou partir por duas perspectivas. A primeira perspectiva, eu vou partir de Max Weber, quando ele diz que o Estado é o único organismo com monopólio legítimo da força. E, por outro lado, Pierre Bourdieu diz que, da mesma forma que o Estado tem monopólio legítimo da força, as igrejas têm monopólio legítimo da salvação. Ora, vejamos. Nós estamos a reparar nos últimos tempos aqui em Moçambique uma proliferação das igrejas cristãs, na sua maioria oriundas do Brasil. Isto é produto, acima de tudo, de uma sociedade desesperada, de uma sociedade que, de alguma forma, está à busca de uma coisa que automaticamente ela não existe. Eu não estou a desconstruir de maneira alguma a questão da existência de Deus. Se repararmos, é que se por um lado voltarmos então, estarias a dizer que essa coisa que estão a buscar não é Deus, obviamente. Não é isso. É outra agenda. É outras coisas, naturalmente. É por isso que estou a dizer que quando alguém está desesperado, busca um pouco tudo menos nada. E o desespero, de alguma forma, está relacionado com a emoção. E a emoção, muitas das vezes, é muito perigosa, porque ela não nos leva a uma questão da racionalidade. Eu só vou fazer um pequeno porém. As igrejas hoje, elas se equiparam de alguma forma com partidos políticos. Se repararmos para isto, nós podemos ver, agora temos a campanha agora. Se repararmos como os candidatos dos partidos políticos de alguma forma fazem pronúncia em relação à questão de votar em mim, okay? Quando ele diz que votar em mim, nós podemos ver, quando vamos para uma igreja, por exemplo, as igrejas protestantes, quando o pastor chega naquele período de falar de questões económicas, como é que a voz ela é levantada? O que estamos a dizer é o seguinte, é que se a igreja tem como pressuposto, de alguma forma, restaurar valores na sociedade, e hoje isto não é visto. A igreja hoje entrou em crise, e o Estado, de alguma forma, acabou se apropriando daquilo que é a função da igreja. Eu vou dar um pequeno 10. Se voltamos para a Idade Média, a prostituição, a criminalidade, o divórcio, estes campos eram campos, sobretudo, da igreja. E hoje estes campos se encontram, de alguma forma, quem vai regular esses campos aqui? Estamos a dizer que, por causa da crise que a igreja ela está a se verificar, o Estado, de alguma forma, vai regular isto. Acaba perdendo o seu papel. A igreja perdeu o seu papel naturalmente. Isso é notório. Eu estou a ver num bairro onde quando eu saio, por exemplo, para a minha igreja, tu reparas, de um canto para outro, há uma série de igrejas. Quer dizer que estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que, imagina que uma rua toda tem igrejas. Repara que existem, de alguma forma, eu dei um deixa em relação à questão da campanha eleitoral, e eu naturalmente falei dos partidos políticos. O que estamos a dizer o seguinte, é que cada igreja tem um manifesto. O cidadão, neste caso concreto, é o produto. E os pastores, o que é que fazem? Eles vendem um produto para quê? Para o eleitorado. Em função daquela proposta que me apresentarem, naturalmente eu vou escolher. Só para terminar a minha intervenção. E hoje há uma brasileira, naturalmente, que está a fazer uma história em ciência política, ela equiparou de alguma forma as igrejas com partidos políticos. O que estou a querer dizer é que eu não estou a desconstruir a ideia da existência de um Deus, de maneira alguma, e nem estamos a promover ateísmo. Não estamos a promover ateísmo. Estou a dizer que, de alguma forma, estamos numa sociedade desesperada e que, de alguma forma, como dizia um pensador, a emoção é o inimigo da grandeza. Muito obrigado, Dionildo Tamel. Gostaria de ouvir uma outra intervenção.
Pode se apresentar e pode dar seu comentário. A próxima intervenção gostaria que fosse de uma voz feminina e eu gosto de ouvir o equilíbrio nos meus programas. Sim, sim? Muito obrigado. Meu nome é Vitor Fazenda, sou do Parlamento Juvenil. Pois. Eu tenho um apelo e algumas questões. O meu apelo tem a ver com a utilização de jovens nas igrejas. Muitas vezes os pastores das igrejas usam jovens durante 24 horas. Os jovens deixam de estudar, deixam de fazer outras atividades, o que é penante, porque depois, quando crescem, como disse aqui, começam a inventar igrejas, porque não tem mais nada a fazer. Então, quero deixar esse apelo para muitas igrejas que fazem isso, para que, por favor, não usem jovens, deixem os jovens crescer, estudar, fazer aquilo que é útil nesta altura. A minha questão é direcionada ao Ministério da Justiça. Quero saber mais ou menos quantas igrejas existem nesse momento em Moçambique, mas também queria perceber quais são os requisitos que norteiam para a fundação de uma igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos também ouvir mais uma intervenção. Pode se apresentar? Boa noite, meu nome é Única Beatriz e sou também membro do Parlamento Juvenil de Moçambique. Bom, eu começaria a minha intervenção por dizer que as igrejas tornaram-se salas de espetáculo, onde verifica-se o enriquecimento do bolso dos pastores e o empobrecimento do espírito dos fiéis. Pois verificamos que a nossa sociedade está a sofrer com uma crise de valores, em que as pessoas mudam de igreja porque não conseguiram a riqueza que a igreja que foi tanto propalou. Então as pessoas vão mudando de igreja em igreja. Então quando ouvi o painel, de alguma maneira eu acho que a culpa não é só do Estado, a culpa também é nossa. Porque com o advento da crise econômica, verifica-se que os moçambicanos estão à procura de uma dita riqueza. E existem pessoas que estão a vender essa dita riqueza e os moçambicanos estão a correr para essas igrejas para encontrar a tal riqueza. Então, há uma crise de valores na sociedade moçambicana. Outro aspecto, nós sabemos que em Moçambique aprova-se muitas leis, mas a fiscalização, quem é que vai para os bairros saber se aquelas igrejas estão licenciadas? Quem é que vai para os bairros saber que aquele pastor tem o tal curso de teologia? E como é que as igrejas estão abertas, o Estado faz conferências, faz seminários, mas nós não estamos a ver essa mudança. E a última questão, por que é que os pastores ficam a acusar-se? Porque aquele tem problema, porque aquele tem problema. Será que o problema não é todos os pastores? Será que não existe uma reunião entre os pastores para verificar aqui entre nós o que é que está a falhar e não deixarmos só o Estado? Não se acusar na praça pública. Exatamente. Muito obrigado, Beatriz. Gostaria de ouvir mais uma intervenção. Tenho uma aí em cima. Pode se apresentar. Boa noite. Saguati Sussundenga, Parlamento Juvenil. Primeiro, dizer que a Igreja de Cristo está boa e saudável. Estou a falar da Igreja de Cristo. Está boa e saudável, repito. Qual é que não está boa e saudável? É a igreja de quem? Aquelas igrejas que andam por aí, não posso especificar o dono delas. São cristãs, mas não são de Cristo? Não são. Posso dizer com toda a veemência que não são. A igreja de Cristo está boa, está saudável, outro proprietário, então, e passa e transmite valores. Discordo quando se diz que a igreja está em crise. Nunca a igreja de Cristo vai estar em crise. O que acontece, nós estamos a encontrar pessoas que estão em crise. A Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, o resto vos será acrescentado. Exato. Estamos a encontrar pessoas que deixam Cristo, que é a cabeça da igreja, e vão atrás das coisas. Estamos a dizer que neste momento as pessoas não estão a buscar primeiro o reino dos céus, mas estão a buscar as coisas que seriam acrescentadas. Sim. Eu estou a correr atrás do resto e deixo o principal. Porque também isso é pregado nessas outras igrejas, entre aspas. Porque o que está a acontecer hoje é um apelo. Vem cá que eu vou te dar isto. Vem cá que nós vamos fazer isto por ti. Nós somos melhores que aqueles, tudo mais e por aí. E as pessoas hoje deixam Cristo, vão atrás das coisas. Não vão atrás do Deus das coisas, não. Vão atrás das coisas. Decepciona-se nesta, porque queria uma certa coisa, não conseguiu o carro aqui, foge, vai para outra. Passado algum tempo, não. Como não consegui ali, não consegui aqui, também perdi tempo, agora deixa virar pastor. Arranja uma barraca aí no mercado qualquer, esqueleno o quê?
abre uma confissão religiosa e Jesus foi lá, volta amanhã, está cheio, estão lá jovens a ser usados, é isso que está a acontecer. Mas a Igreja de Cristo está saudável e está boa. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu. Gostaria de ouvir uma intervenção de preferência de proveniência diferente. Ok, temos uma... disse que vem de Angola. Podemos ouvir, tocamos algumas coisas aqui que têm a ver até com o país da sua proveniência. Pode, se calhar, comentar e nos dar o seu ponto de vista. Boa noite. Falar para vocês, conferencista Vonaldo Júlio. Eu queria dar uma opinião concernente à igreja, né? Falar no seu todo. Quando falamos da igreja, não estamos a falar de país, estamos a falar sobre o corpo de Cristo. Pois. E queria, não sei se é bem um reparo, mas é a minha opinião, não devemos falar que a igreja é um hospital, porque quando falamos que a igreja é um hospital, estamos a falar que é lugar para doentes, porque hospital é lugar para doentes, não lugar para pessoas saudáveis. Então, quando falamos da igreja, que é o corpo de Cristo, a pessoa de Jesus, não devemos falar como um lugar de pessoas desgraçadas, pessoas miseráveis, não podemos olhar nesse sentido. E no outro lado que eu gostaria de falar, né, que tem se tornado um escândalo, não só para aqui Moçambique, mas também para Angola, acho que não é saudável falar sobre o nome desta pessoa, é um profeta que, em vez de exibir Jesus, exibe os carros, exibe as casas. O evangelho não é mostrar aquilo que você é ou aquilo que você tem. O evangelho é apresentar a pessoa de Cristo e mais nada. E temos que ver que existe um ditado na gíria que diz assim, que quando um cão defeca num lugar, vão dizer que os cães defecaram aqui. O mau comportamento de um pastor ou de um profeta pode manchar todos, mas até diz assim a Bíblia que virão falsos profetas e enganarão muitos. Se tem falsos, é porque tem verdadeiros. E se tem verdadeiros, é porque tem falso. Não vamos olhar todos aqueles que aparecem dizendo que são profetas, adivinham nomes, adivinham cor, não sei de quê, e Então, vamos olhar essas pessoas como profetas. Como se diz na gíria popular, não são todos farinha do mesmo saco. Realmente. Aonde tem falsos, aonde tem pessoas que se venderam, aonde tem pessoas que exibem aquilo que eles têm, tem pessoas ainda que estão na permanência da palavra do Senhor, conservando a doutrina. Esta é a minha opinião e o conselho que eu gostaria de deixar a todos os pastores moçambicanos que conseguem me ouvir agora, conseguem me ver agora neste programa, é que vamos nos conservar. A Bíblia diz que não deve ser motivo de escândalo para o teu irmão. O que tem acontecido... Mas, na sua opinião, o que acha, o que podemos entender desses líderes religiosos que se apresentam, portanto, na internet como ricos e até se gabam na televisão de serem ricos? Não, eles são uns pobres miseráveis. Porque não se aceita, você que na tua igreja tem pessoas que não jantaram, e você chega nas mídias, nas redes sociais, e apresentar casas de luxo, carros de luxo. Isso não é uma pessoa até que precisa de libertação e ter consulta com um psicólogo. É uma pessoa que não está bem mentalmente. Muito obrigado. Vamos ouvir uma opinião diferente. Eu gostaria de ouvir, vejo mais uma participação. Boa noite. Meu nome é Alda Citói, sou estudante. Eu gostaria, em primeiro lugar, de reforçar o que foi dito aqui, que a igreja realmente abriu mão do seu papel social. O que se percebe é que ela está numa luta em busca de riquezas, acumular rendimento. Eu gostaria também de levar à reflexão até que ponto a presença da mídia dentro da igreja contribui para que essas igrejas fujam realmente do seu papel social. Nós temos visto, tem passado na mídia, às vezes cultos em direto, alguns pastores chegam a expor a vida dos seus crentes na mídia, expondo assim os seus problemas. Até que ponto, isso falando da ética e da moral, Até que ponto isto é ético? Exato. Muito bem, levanta uma questão muito interessante. Temos visto, de facto,
pessoas que aparecem a testemunhar, porque a pessoa era estéril, lutou várias vezes, não conseguia fazer filho. Um pastor conseguiu fazer um milagre. Ou porque a pessoa tinha problema de obesidade, um pastor conseguiu reduzir o tamanho da sua barriga e tem que andar exposto na mídia. Como entendermos essa questão ética? Vês também uma mão em cima? Pode dar o seu comentário? Boa noite, sou Matilde Cossa, sou estudante. Eu tenho a dizer que a igreja virou um centro de propaganda. Digo isso porque todos os milagres que são feitos na igreja são propagados. E assim, aquele que é crente que, na verdade, tenha uma preocupação, acaba indo para aquela igreja não porque realmente vai à procura de Deus. Todos nós acreditamos na existência de Deus, mas porque tem aquela preocupação porque não está a conseguir um emprego, porque não está a conseguir um marido, e ouviu que na igreja tal profetiza um casamento, acaba indo para lá. Eu queria saber se Deus não propagava os seus feitos, os seus milagres, por que é que os pastores hoje em dia fazem isso? É para angariar como é que eu posso dizer? É para angariar os crentes? Será que é isso que estão à procura? Estão à procura de salvar as pessoas ou estão à procura de clientes? Já que nós estamos aqui a dizer que a igreja virou um centro de negócios. Muito obrigada. Vai ser dentro de pouco tempo. Só vamos terminar com algumas... Não, eu gostaria, desculpa Tamel, gostaria de ouvir uma opinião diferente. Temos uma mão aqui à frente. Sim, pode se apresentar e pode dar a sua opinião. Boa noite, meu nome é Rui Djedje, presidente da Associação dos Estudantes da Escola Superior de Jornalismo. Pois bem, há uma questão aqui colocada, mas que a plateia não ainda respondeu, sobre o uso das tecnologias dentro da igreja. Falou-se aqui do M-Pesa, falou-se aqui de ATMs. E a minha questão talvez seria, se nós que estamos dentro da igreja, somos pessoas de fora, usamos M-Pesa, por que dentro não podemos usar? Será que fora da igreja somos pecadores porque usamos M-Pesa e dentro da igreja temos que ser santos porque já não usamos? Acho que não é a melhor forma de pensar. Porque se usamos essas tecnologias é para nos facilitar a vida. Por que dentro não podemos usar para que facilitem a vida das pessoas? Mas deixa eu só comentar rapidamente. Se nós colocamos uma ATM no Spamanin, estamos a dizer que há pessoas que têm interesse de fazer circular dinheiro naquele sítio. Vão fazer levantamentos, depósitos, etc. Certo. Então, podemos entender a mesma coisa quando colocamos uma ATM numa igreja? Talvez eu pudesse responder com outra questão. Oferta, dízimo, não é dinheiro? Então, por que não se pode usar essas plataformas para se facilitar a vida do crente? E olhando também para a questão do uso da mídia, como aqui foi referenciado, a mídia foi criada também para divulgar informação. Por exemplo, o painel esteve a falar do significado do evangelho, que significa o quê? Boa nova. Se é boa nova, é porque todo mundo deve saber porque é bom. Parece que só na Bíblia só pode se passar imoralidade, aí tá bom. Exatamente. Então, por que não se pode passar o evangelho na mídia para que possa transformar vidas? Não tem que ser mesmo passar pessoas que não têm roupa, pessoas... E parece que não se critica muito este outro lado. Posso terminar, por favor? O painel principal já está a mostrar que está com sede de voltar a intervir. Mas ainda não tinha terminado a minha intervenção. Exatamente, pode terminar. Então, nesta perspectiva, eu acho que o problema não está na igreja, até porque igreja não é denominação, são coisas diferentes. Algumas denominações cometem algumas incongruências e deturpam o funcionamento da sociedade. Mas a Igreja de Cristo nunca perdeu seu posicionamento e nunca vai perder.
Razão pela qual Jesus diz que eu voltarei e tomarei a minha igreja. Os ladrões, os mentirosos, os falsos profetas não vão ser levados por Cristo. Então, acho que não devíamos apontar para aqueles que são servos íntegros de Deus por causa de alguns que intitulam-se servos de Deus. Então, Eu acho que o representante da Angola disse uma coisa muito interessante, quando acabei resumindo aquilo que estava a dizer, que acaba sendo farinha do mesmo saco, mas ele estava a tentar dizer, de facto, que nem todos estão nessa situação. é verdade. Mas parece-me ser evidente também que há de concordar que há desvios, não é? De Ok. facto, há desvios. Tanto é que a mesma Bíblia diz que haverá uma diferença entre aqueles que buscam a Deus de verdade e os que não buscam. E até coloca um exemplo. A árvore é conhecida pelos seus frutos. É Muito o obrigado. estator, Muito obrigado. Várias questões aqui. Mas vai ser já. Só por uma questão de direcionamento das câmeras, etc. Bom, eu gostaria de terminar com duas rápidas intervenções. Permita-me, Tamel, que comece por dar o convidado aqui que ainda não falou e depois vou certamente voltar à sua insistência. Pode rapidamente se apresentar? Boa noite, chamo-me Dulane Sidemo, do Parlamento Juvenil. Pois. Eu percebi que atualmente está a ter uma mercantilização da fé nas igrejas. Mas vou ser breve, focando meu pensamento na mensagem que os pastores das igrejas transmitem. Quando estão na igreja, transmitem uma certa mensagem boa do evangelho e tal. Mas quando saem da igreja, nos dão transmitem um outro tipo de mensagem, de ostentação, e que as pessoas acabam ficando complicadas, não sabendo o que seguir na verdade. Depois surge aquela máxima: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é complicado. E a minha igreja é um dos pontos principais das igrejas é a questão do dízimo. É com o dízimo que alguns pastores ficam ricos. Será que nas igrejas não devia ter um certo tipo de accountability, uma prestação de contas para os crentes, como existe no governo, por exemplo? Temos o plano econômico e social que apresenta esse dinheiro foi usado para isso. Será que na igreja não devia ter esse accountability? Temos a Conta Geral do Estado, que Sim. é uma análise que é feita pelo Tribunal Administrativo Sim. sobre como é que o Estado gastou Ele o mostra dinheiro. que o Estado gastou esse dinheiro para fazer isso. Na igreja também acho que deveria ter isso. Muito obrigado. Tamel, vamos terminar. Vou terminar consigo. É uma insistência. Certamente há uma coisa que não se recordou de dizer. Eu acho que eu me esqueci de dizer uma coisa na minha intervenção, na minha primeira intervenção. É preciso termos em conta o que é que significa igreja. O conceito de igreja vai mudando com o tempo, mas a igreja pressupõe uma assembleia, um lugar onde existe um grupo de pessoas que têm um cordão umbilical comum. O que mais me preocupa é que a proliferação das igrejas em Moçambique não está em andamento com a proliferação de serviços básicos para os indivíduos. Imaginemos uma coisa tão simples. Eu não estou a advogar o ateísmo de maneira alguma, eu sou cristão. O que eu estou a querer dizer é o seguinte: se por um lado nós temos uma rua toda ela com igrejas, e que se nós queremos encontrar serviços básicos, por exemplo, como polícia, como uma esquadra, como, por exemplo, um hospital, como, por exemplo, uma escola. Existem comunidades onde as pessoas se deslocam, quer dizer, tem uma distância muito longa para chegar a encontrar um hospital. Eu tive uma tia minha que perdeu a vida porque devia percorrer uma distância longa porque não tinha um hospital. Mas na zona dela encontraram uma série de igrejas. Eu não estou a discutir a questão espiritual. O que estamos a dizer é que existem questões básicas e que o país deve resolver e que devem estar em consonância com a criação das igrejas. Não é possível que um bairro possa ter mais de 15 igrejas e que não temos serviços básicos para ajudar nós como cidadãos. Muito obrigado, Tamel. Muito obrigado, minha plateia. Estamos a correr quase para o fim do programa, mas antes gostaria de devolver a palavra para o meu painel principal, para os comentários e, inclusive, as reflexões e o enriquecimento que vocês propuseram e até questões que formularam. Eu gostaria de dar dois minutos aos meus painelistas para responder às questões, mas também vou acrescentar aqui uma questão. Gostaria de ouvir o Said.
Nós temos uma postura municipal, por exemplo, na cidade de Maputo e em outros municípios, há uma postura municipal que proíbe a poluição sonora, mas é mais ainda exigente em relação a certas horas do dia, como, por exemplo, depois das 21 horas. E nós temos igrejas que toda noite fazem, digamos assim, cultos que chegam a incomodar o descanso de outras pessoas. Será que essa lei não é aplicável às igrejas? Gostaria de ouvir assim sobre esse aspecto e também pode comentar em 2 minutos aquilo que os membros da plateia disseram. Muito obrigado. Eu não sei se 2 minutos seriam suficientes para tantas questões que foram aqui levantadas. Responda o que for possível, não precisa responder todas. Primeiro, queria agradecer à plateia pelas contribuições ricas que saíram e eu acredito que, infelizmente, já se falar de fator tempo, mas eu até gostaria de ouvir mais da plateia, porque realmente daquele lado estão a surgir até soluções. Agora, há uma questão que foi colocada aqui de forma rápida, eu gostaria de satisfazer esta curiosidade. De quantas igrejas? Quantas igrejas temos registradas? Neste momento nós temos das igrejas registradas cerca de 977 igrejas registradas. E estamos a falar também de cerca de 200 e tal associações religiosas. E isto para não falarmos daquelas que ainda não estão registradas. Agora, a outra questão aqui é que foram aqui levantados vários aspectos negativos que ocorrem no interior das igrejas perpetrados por líderes religiosos, pastores e por aí em diante. E eu deduzo disto de que a plateia é unânime, talvez implicitamente em afirmar que estes aspectos negativos estão por detrás do fenômeno de proliferação de igrejas. Então, o que significa que o problema agora é um problema assistencial, isto é, as pessoas, na medida em que vão procurando novas alternativas de resolver problemas presentes, problemas econômicos, sociais, espirituais, então vão buscando uma alternativa neste grande supermercado de fé. Eu chamaria assim supermercado de fé, e porque temos problemas imediatos do presente e queremos resolver, então logo surge um fenômeno de nomadismo religioso, em que a pessoa entra nesta igreja, não conseguiu resolver o problema, já está na outra igreja. É um pouco por aí. Muito obrigado, Sr. Said. Infelizmente não poderemos responder todas as questões, espero que os outros panelistas consigam. Sr. Gerson, quando lemos os livros sagrados, como o livro sagrado, por exemplo, que regula a fé cristã, vemos que há quase uma proibição da exposição das boas obras, não é? Mas hoje, pelo contrário, aliás, nos ensinamentos do mestre do cristianismo, há uma parte que diz que o que faz a mão direita que não saiba a mão esquerda, não é? Mas hoje temos confissões religiosas que, quando vão oferecer algum lanche a um orfanato, não é? Torna aquilo matéria de televisão e é assistido. Portanto, a associação religiosa da igreja X foi fazer isto. Como é que vê isso? É isso de acordo com os ensinamentos do cristianismo ou não? E depois também gostaria de ouvir algum comentário possível que tenha sido suscitado pela nossa plateia. Okay. Mais uma vez agradecer a nossa plateia. A intervenção é muito construtiva, aprendi muito. E direto à questão, é preciso nós refletirmos sobre a situação do cristianismo. É preciso nós olharmos para as atuais igrejas, estão viradas mais para o marketing, ou seja, estão mais viradas para vender a marca. Nós esquecemos do verdadeiro papel das igrejas. É certo que onde há igreja, em princípio, deve haver paz, mas nós estamos a abrir um precedente com a criação de muitas igrejas. Por quê? Porque a difusão da fé é entendida de crente para crente. Quando eu abandono uma igreja e passo para outra, coincidentemente, naquele preciso momento, os meus problemas básicos são resolvidos, eu aponto a culpa na igreja antecedente. Ou seja, eu estava naquela igreja e não acontecia nada.
agora que estou numa outra igreja, a igreja Y, é que os milagres começaram a aparecer. É preciso nós percebermos que o próprio Jesus, Deus, já preveu isso no livro de Eclesiastes 3:3. Há um propósito por baixo dos céus. Há tempo para tudo na vida. Tempo para sofrer, tempo para rir, tempo para discutirmos, tempo de guerra, tempo de paz. Nós estamos em cumprimento das obras de Deus. E quando nós olhamos para esta vertente, nós olhamos no sentido crítico. É certo, eu volto a apontar a culpa principal, ou o principal culpado é o Estado, porque o Estado abandonou-nos. Sentimos-nos abandonados, porque o Estado só aparece, impõe regras, mas não aparece para cumprir. Muito obrigado, Gerson da Silva. Termino com o pastor Timane. Já havia muitas questões da plateia que já iam lhe incomodar e até a exigir que respondesse logo, por uma questão de memória, mas outra, se calhar, pelo interesse do que estava a ser dito. Por isso, eximo-me de lhe fazer qualquer questão. Gostaria de ouvir os seus comentários em relação àquilo que foi lançado. É assim, meus irmãos, hoje, as coisas negativas que estão a acontecer na sociedade tendem a afetar as igrejas positivas, que estão a fazer um bom trabalho. Pois. É preciso, quando apontamos para um problemático, não achar que todos são problemáticos. Claro. Um dos jovens falou que hoje, em vários bairros, tem muitas igrejas. Na minha opinião, vale mais ter muitas igrejas do que muitas barracas. Ok, é um ponto. Mas cada um é livre de pensar o que quiser pensar. Mas vale mais ter muitas igrejas do que barracas. Sobre poluição sonora, por causa dos cultos. Mas também nós temos discotecas, que pessoas que estão dentro dos bairros e fecham até às 7. Discotecas. Não é poluição sonora? É poluição sonora também. Nós temos shows, espetáculos que são feitos aqui na nossa sociedade, onde promove a imoralidade, a prostituição, onde os nossos filhos têm que dormir fora de casa porque depois do show vão para a prostituição, e isso não é um problema para a sociedade. Então, é preciso não só apontarmos o erro que a igreja tem, mas como a promoção da imoralidade que é feita, porque parece que quando assunto é igreja, é negócio, e quando assunto é espetáculo, aonde vão promover imoralidade. Existem algumas igrejas com falhas, mas pelo menos pregam a palavra de Deus, anunciam a palavra do Senhor. Meus irmãos, outra coisa, outro ponto. O próprio Estado, para que ele possa fazer estradas, projetos, escolas, hospitais, para poder trazer uma autossustentabilidade para o povo, precisa de dinheiro. Não há igreja que funciona sem dinheiro. Até a igreja católica funciona com dinheiro, funciona com doações. Não há igreja que funciona sem dinheiro. Todas as igrejas funcionam com dinheiro. Porém, não nego que existe enriquecimento ilícito de alguns pastores. Acho que, pastor, aqui tem que ser claro. Estou a ser claro, estou a ser claro. Sim, só queria acrescentar uma coisa. Tem que ser claro, se calhar, neste debate, e eu tenho até dito em vários debates, o que está em causa não é o dízimo. O dízimo me parece estar previsto nos livros sagrados. Portanto, o problema não é isso. E dízimo significa a 10ª parte daquilo que se ganha. Portanto, não é isso. Portanto, que os pastores também comam daquilo que é o seu trabalho, também parece-me que está previsto isso. Sim. Parece que não é o que está em causa. Certo. Então, agora, não me parece estar prevista a questão da ostentação. Parece-me que um dos piores pobres do século I foi o próprio Jesus Cristo. Eu gostaria que não comeces o meu tempo, senão vou ter que cortar. Não se preocupe, então, eu é que dou o tempo. Sim, então tem a questão de um jovem aqui que falou sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre se não há tesoureiro. A maioria de igrejas, eu arrisco em dizer que 70% de igreja tem tesoureiro. Só que você não vai confundir a igreja de ostentação com essas igrejas sérias. Há igrejas que o pastor não toca dinheiro, ele só tem um simples subsídio. Por isso, quando nós pegamos as coisas negativas, não podemos jogar para todas as igrejas, porque aqui corremos o risco de estragar até um trabalho bom que está a ser feito. A mídia, do mesmo jeito, até eu acredito que este programa está em direto.
porque eles já entenderam que a mídia hoje está na mão. As pessoas hoje não ficam em casa para assistir a TV. As pessoas assistem no celular, coisas online. Então, a tecnologia também merece a igreja. Muito obrigado, caro pastor Deni Timani. Também agradeço a Gerson da Silva, que participou neste debate como jurista, e por fim ao Dr. Said Abibi. Agradeço também a minha magnífica plateia que interveio em vários momentos deste debate e, acima de tudo, agradeço a si, caro telespectador, que esteve a nos acompanhar nesta 1h30 de debate. Até próximo debate, se Deus quiser e os homens permitir. Boa noite, até lá.